Olá leitores, sejam bem-vindos ao canal Resumo dos Livros. Crime e Castigo é um romance escrito por Fyodor Dostoiévski publicado pela primeira vez em 1866. O livro conta a história de Rodion Raskolnikov, um jovem estudante de direito que comete um assassinato por uma suposta causa maior. A seguir, um resumo detalhado de cada um dos capítulos. Parte 1. Capítulo 1. Raskolnikov é apresentado como um jovem pobre e arrogante que vive em São Petersburgo e está enfrentando dificuldades financeiras. Ele tem uma irmã chamada Dunya, que está noiva de um homem rico e cruel chamado Svidrigailov. Capítulo 2. Raskolnikov tem uma discussão com a irmã e depois sai para caminhar pela cidade. Ele passa por uma loja de penhores e conhece a proprietária, Aliona Ivanovna. Ele começa a ter pensamentos sobre matá-la. Capítulo 3. Raskolnikov encontra um amigo, Marmeladov, que está bêbado e tenta ajudá-lo. Marmeladov revela que sua filha, Sonia, se prostitui para sustentar a família. Capítulo 4. Raskolnikov tem um sonho perturbador sobre um cavalo sendo espancado até a morte. Ele acorda e decide que vai cometer o assassinato. Capítulo 5. Raskolnikov mata Aliona Ivanovna e sua irmã, Lizaveta, quando esta última chega em casa. Ele rouba alguns objetos de valor e foge do local. Capítulo 6. Raskolnikov começa a ficar ansioso e paranoico depois do assassinato. Ele encontra um policial chamado Porfiri Petrovich, que começa a suspeitar dele. Capítulo 7. Raskolnikov visita Sonia, que é uma amiga de Marmeladov. Ele se sente atraído por ela, mas não consegue confessar seu crime. Capítulo 8. Raskolnikov começa a ser perseguido por um homem chamado Svidrigailov, que é noivo de sua irmã Dunya. Ele teme que Svidrigailov saiba sobre o assassinato. Parte 2. Capítulo 1. Porfiri Petrovich começa a interrogar Raskolnikov. Ele sugere que Raskolnikov é culpado pelo assassinato, mas não tem provas suficientes para prendê-lo. Capítulo 2. Raskolnikov fica cada vez mais perturbado e começa a se preocupar com a possibilidade de ser descoberto. Ele tem um encontro com Svidrigailov, que revela que sabe sobre o assassinato. Capítulo 3. Raskolnikov tem um surto psicótico e começa a confessar seu crime para Sonia. Ela o encoraja a se entregar para a polícia. Capítulo 4. Raskolnikov é preso e enviado para a prisão. Ele passa por uma crise existencial e começa a questionar sua teoria de que algumas pessoas têm o direito de cometer crimes por uma causa maior. Capítulo 5. Raskolnikov é visitado por sua irmã Dunya, que revela que Svidrigailov tentou molestá-la. Ela e seu noivo, Razumishin, estão tentando encontrar uma maneira de se livrar dele. Capítulo 6. Raskolnikov é transferido para uma prisão em Sibéria. Lá, ele conhece um prisioneiro chamado Semyon Zakharovich Marmeladov, que é o irmão de Marmeladov. Marmeladov morreu devido ao alcoolismo e Semyon culpa Raskolnikov por sua morte. Capítulo 7. Raskolnikov tem uma conversa com um prisioneiro chamado Svidrigailov, que está prestes a se suicidar. Svidrigailov confessa que sabe sobre o assassinato, mas não vai revelar isso a ninguém. Capítulo 8. Raskolnikov tem uma crise de consciência e começa a se arrepender de seu crime. Ele escreve uma carta para Sonia, pedindo seu perdão. Parte 3. Capítulo 1. Raskolnikov tem um encontro com Sonia em Sibéria. Ele confessa seu crime e ela o perdoa. Eles concordam em se casar depois que Raskolnikov for libertado da prisão. Capítulo 2. Raskolnikov tem uma conversa com um padre chamado Padre Zosima. O padre aconselha Raskolnikov a confessar seu crime e buscar redenção. Capítulo 3. Raskolnikov tem um sonho em que é visitado por Marmeladov e Lizaveta, as duas vítimas do seu crime. Ele acorda sentindo-se arrependido. Capítulo 4. Raskolnikov finalmente confessa seu crime para a polícia. Ele é sentenciado a 8 anos de trabalhos forçados na Sibéria. Capítulo 5. Sonia visita Raskolnikov na prisão e eles conversam sobre sua vida futura juntos. Raskolnikov percebe que a prisão foi uma bênção disfarçada, pois o forçou a confrontar suas ações e buscar a redenção. Capítulo 6. Raskolnikov é libertado da prisão após cumprir sua sentença de 8 anos. Ele e Sonia se casam e começam uma nova vida juntos, buscando a redenção e a felicidade. Crime e Castigo é um romance complexo que explora temas como moralidade, justiça, culpa e redenção.
A história de Raskolnikov é um estudo profundo da psicologia humana e da natureza do mal. O livro é considerado uma das obras-primas da literatura russa e um dos maiores romances já escritos. Amanhã voltaremos com mais um livro resumido para você.